Dando sequência a uma série de entrevistas, até porque nós temos uma semana também especial no que diz respeito, né, a data comemorativa de tentarmos diminuir esta questão aí da violência e do abuso sexual contra crianças e adolescentes. É o próximo dia 18, que é a data, assim como nós falamos de trânsito agora, que também nós temos o Maio Amarelo, mas também nós temos ações voltadas ao combate da exploração e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu tenho a ideia, Maicon, de que isso não vai acabar nunca, mas o trabalho, né, dessas pessoas que estão vindo, estão sendo entrevistadas é diminuir isso, diminuir ao máximo. Hoje nós temos o delegado, Dr. Emanuel, que fala conosco na Difusora. Exatamente. Mais uma vez, bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Difusora. Estamos recebendo aqui Emanuel Brandão, ele que é delegado do NUCRIA aqui da cidade de Paranaguá, que acompanha, né, todos os casos aí a respeito, né, dessa questão de violência sexual, abuso, estupro, tudo que é relacionado aí a crianças e adolescentes aqui no nosso município. O doutor já está há um ano aqui, mais ou menos, né, doutor? Quase, né? Isso, um ano e meio. Um ano e meio já, né, que o doutor Emanuel está por aqui. E, primeiramente, doutor, queria que o senhor se apresentasse, né, para toda a população de Paranaguá, para quem ainda não conhece o delegado Emanuel Brandão. Bom dia. Bom dia a todos, eu sou Emanuel Brandão, sou delegado de polícia do NUCRIA, que é uma delegacia especializada justamente no atendimento de criança e adolescente que é vítima de algum tipo de crime. E falando a respeito, primeiramente, do NUCRIA, né? O que o NUCRIA, qual que é a competência do NUCRIA, o que é feito dentro dos trabalhos, para o pessoal entender melhor, porque às vezes tem algumas confusõezinhas, né, no que cada setor da Polícia Civil faz. O que é especificadamente o NUCRIA? É justamente isso. O NUCRIA é um núcleo de proteção à criança e adolescente que é vítima de crime, principalmente vítima de violência. Então ele é uma delegacia especializada que tem uma equipe que possui treinamento para fazer todo esse atendimento dos crimes de que essas crianças e os adolescentes aqui de Paranaguá são vítimas. Especialmente os crimes que envolvem a dignidade sexual, né, como estupro de vulnerável, exploração sexual, além de lesão corporal, maus tratos. São todos os crimes que são praticados justamente em face da condição da vítima e da vulnerabilidade dela ser uma criança ou uma adolescente. E falando a respeito, doutor, tem uma coisa que é muito importante a gente destacar essa semana e que sem dúvida talvez seja a primeira pergunta que mais chama atenção, né? Normalmente esses casos, né, relacionados a estupro de vulnerável, abuso sexual, normalmente partem de dentro dos próprios familiares, né? Eu acho que é uma estatística que é certa, né, doutor, que a gente tem visto muito nos últimos tempos, né? É uma característica desse tipo de crime, é justamente que eles sejam praticados por pessoas que estão próximas e que têm acesso fácil a essa criança e a esse adolescente. Daí acaba que a grande maioria dos casos, principalmente os que chegam ao conhecimento do NUCRIA, sejam praticados por familiares ou por pessoas próximas a essa criança, né? Daí porque também a demora e a dificuldade na identificação desse tipo de crime, porque geralmente a criança ela é silenciada, né, por muito tempo e acaba revelando a ocorrência do crime não na família, mas no colégio, na atuação do conselho tutelar, né, geralmente anos depois do cometimento desse crime. Doutor, o NUCRIA tem muito trabalho em Paranaguá? Tem muitos registros de crimes sexuais contra crianças e adolescentes? Tem muitos registros. A grande maioria dos inquéritos que tramitam hoje no NUCRIA envolvem crimes contra a dignidade sexual, né? Especialmente o crime de estupro de vulnerável, de importunação sexual e até mesmo de exploração sexual, né? Que é quando alguém explora sexualmente um adolescente ou uma criança para a manutenção de relações sexuais mediante pagamento de terceiros. Então, é uma constante no NUCRIA, infelizmente, esse tipo de crime. E, doutor, falando a respeito do trabalho da delegacia, qual a principal orientação assim, para os pais, para os responsáveis, neste caso, né, como a gente destacou agora, falando a respeito, né, de que a maioria acontece dentro de casa, mas fica até escondida, muitas vezes por receio, por medo, né, de contar. Qual que é a recomendação assim, principal, assim, o senhor como delegado pode trazer para os pais ou os responsáveis? Desculpa. A principal recomendação neste caso é os pais estarem atentos, porque muitas vezes a criança ou adolescente ele pode ficar com medo desse agressor e não revelar de imediato que está sendo vítima de algum crime. Então, ela pode não falar, mas ela vai demonstrar essa situação.
principalmente com mudanças de comportamento. Digamos, era uma criança alegre, expansiva, que gostava de estudar, que não tinha medo de se aproximar das pessoas, que não tinha vergonha, às vezes, de tomar banho despida na frente dos pais ou da mãe, e do nada essa criança começa a ter um mau rendimento escolar, começa a ficar mais agressiva, começa a ficar mais tímida, mais quieta, com alguns sinais até de depressão, de automutilação. Ela pode começar a se cortar, né? Pode começar a deixar de frequentar as aulas. Um ambiente que ela gostava muito de frequentar, por exemplo, do nada ela não gosta mais de ir. Alguma pessoa que ela gostava muito, do nada ou sem nenhuma explicação, começa a deixar de gostar, começa a ficar mais ressabiada próximo dessa pessoa. Então esses sinais ajudam os pais a identificar essa criança, que essa criança está sendo vítima de algum tipo de violência, né? Não que sejam obrigatoriamente uma violência sexual, mas são indicativos que daí os pais podem ficar mais atentos e tentarem se aproximar mais dessa criança e deixá-la mais à vontade para poder revelar que está sendo vítima de um crime. Porque no dia a dia a gente vê muito isso, que às vezes os pais acabam não percebendo que essa criança está sendo vítima, ela também acaba se calando por medo da pessoa ou por medo de ser desacreditada, e essa violência sexual acaba perdurando por anos, até ela atingir uma idade maior, que já tem mais consciência, e daí acaba revelando. Então o crime se estende por mais tempo do que o necessário, né? Caso os pais tivessem um olhar mais atento. Doutor, são várias coisas absurdas que a gente vê, né, na televisão, ouve no rádio e principalmente na internet. A gente falando aqui agora, o senhor comentando, aos pais tem que ficar atentos, enfim. Mas em alguns casos os próprios pais são os abusadores. Uhum. E aí como que a gente pode, digamos assim, eu tenho famílias, amigas que têm crianças e que são muito próximas. Todo mundo tem, o senhor tem, o Maicon tem, o Mário tem. Quando o pai e a mãe são os abusadores, já vi casos, não sei se aqui em Paranaguá a gente já tem registro disso, mas pelo menos fora a gente já tem. Como que essa pessoa de fora da família, que é muito ligada à família, que é muito amiga, ela também pode ajudar? Porque ela conhece a criança, ela sabe a rotina, ela sabe o comportamento dessa criança. Então é uma coisa muito complexa, né, doutor? Porque às vezes o abusador é o pai, é a mãe, é o avô. E na grande maioria dos casos é isso que acontece. E daí porque o olhar atento de toda a sociedade e a importância de se falar sobre o tema como meses como esse, do Maio Laranja, né? Porque é justamente a partir de conversas como essas que toda a sociedade acaba ficando atenta e se dando consciência de além de ser um dever legal dessa pessoa comunicar algum crime de que tenha conhecimento, é principalmente um dever moral nosso, né? De comunicar às autoridades qualquer conhecimento que a gente tem a respeito de alguém, ou principalmente de uma criança, de um adolescente que esteja sendo vítima de uma violência. Então daí a importância do conselho tutelar, das escolas, porque nesses casos de o abuso sexual ser cometido por algum familiar dentro da própria casa, a maioria das portas de denúncia desses casos é através da escola, que a escola é um ambiente que a criança se sente segura, se sente acolhida. Então lá, quando ela cria confiança em algum professor, algum pedagogo, algum, às vezes, merendeiro, faxineira dessa escola, essa criança acaba revelando que foi vítima de alguma violência. Eles, por sua vez, acabam acionando o conselho tutelar, acionando o NUCRIA, e a gente consegue fazer essa atuação, inclusive com o acolhimento da criança no lar Aníbal Roque, né? Caso ela não tenha nenhuma família extensa. Então, aí a importância de toda a sociedade, né, ter conhecimento. Bem assim, um vizinho, um familiar, um tio, um padrinho que tenha conhecimento, pode procurar diretamente a delegacia de polícia para fazer a denúncia, ou caso tenha medo ou algum receio, pode denunciar através do Disque 100, que é um canal anônimo de denúncia, né, que é por Brasília, e Brasília nos encaminha essa denúncia sem dizer quem foi a pessoa do denunciante. E doutor, falando a respeito de um comparativo, o senhor com certeza passou por outros polos além da cidade de Paranaguá, só para a gente ter um panorama mais ou menos assim, não sei quais cidades o senhor trabalhou todo, mas como que está assim um panorama em relação às outras cidades e Paranaguá? Como que o senhor vê assim o número de atendimentos, de casos? Paranaguá é maior, é menor, é muito relevante em relação à população? Só para a gente ter uma ideia de como que é a situação de Paranaguá. Como delegado de polícia, eu atuei apenas em Paranaguá, mas antes disso eu era assessor de juiz e trabalhei em outras comarcas, né, do Rio Grande do Sul. E aqui no Paraná, conversando com os outros colegas, né, que são dos NUCRIAs ou de outras delegacias, a gente vê que essa questão do crime sexual
são correspondentes em todas as cidades, porque, como foi falado ao início, é uma coisa que sempre esteve presente, né, na sociedade, que certamente vai estar, né, porque o crime é inato a qualquer ser humano, mas que hoje as vítimas estão tendo mais coragem e mais meios de denunciarem. Então, Paranaguá, juntamente com as outras cidades do Rio Grande do Sul, do Brasil e certamente do mundo, elas têm um número parecido dessa questão de crimes sexuais, né? Porque é em grande escala, é semelhante à Maria da Penha, né? Da mesma forma que a Maria da Penha tem muitos casos, são casos diários, bem assim esses de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A característica de Paranaguá é a questão das ilhas, né? E de ser uma região portuária. Então aqui a gente tem muitos casos de exploração sexual, né, de criança e adolescente, por face de ser frequentado aqui por caminhoneiros, por pessoas que estão de passagem na cidade, e nas ilhas e bairros mais pesqueiros, ou essas comunidades mais afastadas da cidade, tem muitas questões também de abuso sexual que não chegam ao conhecimento das autoridades, justamente porque às vezes tem aquela cultura do silêncio, né? De tentarem resolver o problema dentro da própria família. Então essas são as características particulares, né, de Paranaguá, mas em relação ao número de abusos sexuais é bem semelhante das cidades, óbvio, de acordo com a população, né? Então Paranaguá tá com a quantidade de crimes da espécie semelhante às cidades que têm uma população igual a de Paranaguá, né? Então são os casos que se correspondem. E claro, né, doutor, que nessa semana específica, mas não só na semana, como em todos os dias do ano, o importante é levar a informação de como a pessoa pode denunciar, como que ela deve proceder, quem ela deve procurar. Porque se falamos em combate, falamos, né, nesse sentido de querer acabar, como eu falei no começo, é uma coisa que infelizmente não vai acabar mais. A força de vocês, da Polícia Civil, de todas as autoridades, é diminuir esse impacto, né? Diminuir esse número de crianças atingidas. Mas a pessoa, ela deve proceder como, procurar quem, qual telefone, porque na hora que a pessoa ela fica sabendo, ela tem até um flagrante, às vezes para quem que eu vou acionar? Quem que eu vou ligar? Ligo para a polícia? Ligo para a Polícia Civil? E a pessoa fica naquela dúvida. Como a pessoa deve proceder, se ela tem conhecimento de uma causa como essa, de uma ação como essa, ou se ela até perceber um flagrante, como que ela deve proceder? As formas de denúncia são as mais várias possíveis, né? Então, sendo uma situação que está acontecendo ou que acabou de acontecer, o caminho mais adequado é acionar a Polícia Militar através do 190. E não conseguindo o acionamento da Polícia Militar, pode acionar também a Guarda Civil Municipal, né, que pode dar esse auxílio mais imediato. Então, fatos de flagrante que estão acontecendo, acabaram de acontecer, Polícia Militar para tentar fazer o flagrante. E sendo casos passados, né, de estupros que já aconteceram anteriormente em datas mais pretéritas, pode ir diretamente à delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência. Se a criança quiser, o adolescente, ou até o próprio familiar, pode revelar essa situação na escola, para os pedagogos, porque daí os diretores, também os professores, porque daí eles vão fazer um ato escolar, vão acionar o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, por sua vez, vai encaminhar essa denúncia para a delegacia de polícia. Se for uma coisa que a criança não tenha a quem recorrer, ou haja aquela suspeita, tem ou não teve estupro, e a pessoa que quer denunciar está na dúvida, pode acionar também o Conselho Tutelar, a delegacia de polícia, porque daí a gente vai investigar. E como última hipótese, né, existe também o Disque 100, que é, como eu falei, é um canal de denúncia anônima lá através de Brasília, que você liga e passa a maior quantidade de informações possíveis, e a partir daí a gente vai receber essa informação e vamos a campo para tentar identificar essa situação. Tá certo, então delegado Manuel, para a gente fechar essa entrevista, né, a gente durante toda a semana está trazendo pessoas de vários segmentos, assim, né, para a gente poder falar a respeito desses trabalhos. Queria que o senhor reforçasse, né, o pedido à população, aos responsáveis, aos pais, amigos, pessoas próximas, que quando verem esse tipo de situação, procurem, né, os órgãos competentes para que esse caso, como disse o Elísio, possa diminuir cada vez mais, né, doutor? Como dizem, né, a polícia, ela não tem condições de estar presente
em todos os lares, em todas as ruas, né, em todas as circunstâncias sociais. Então a gente depende muito do nosso trabalho para ser efetivo, da colaboração da sociedade e dos familiares. Então que toda a sociedade saiba que, além de um dever legal de denunciar e de informar as autoridades competentes, casos de qualquer crime que alguma criança ou algum adolescente seja vítima, especialmente de crimes contra a dignidade sexual, é um dever moral de qualquer ser humano ofertar proteção, né, e acolhimento a essa criança e a esse adolescente. Então que todos se sintam à vontade, que tenham confiança no trabalho policial, de sempre que souberem de algum crime, ou que ao menos tiver alguma suspeita fundada, né, a respeito da ocorrência de algum crime contra criança e adolescente, que nos procure, que denuncie, que colhe o máximo de informações possíveis para passar às autoridades, porque a partir daí a gente pode fazer um trabalho mais imediato, né, e com isso conseguir resguardar e proteger essa criança. Tá certo, então. Elísio Emanuel Brandão, delegado do Nucria aqui em Paranaguá, trazendo dados muito interessantes aí, né, a respeito dos casos. Doutor, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente. Tem os microfones da Rádio Difusora sempre abertos aí para as ações, para as divulgações que vocês precisarem. E a gente agradece a sua presença nessa semana muito importante, né, para a cidade de Paranaguá e todo o Brasil. Não só essa semana, mas que se estenda por toda a vida, né, doutor? Perfeito. Eu que agradeço o convite e ressaltando sempre a importância de datas como essa, né, de promoções como essa que a rádio vem fazendo, porque através dessa divulgação em massa que a gente consegue combater e reduzir os números de casos de violência sexual contra criança e adolescente. Tá certo, delegado Emanuel Brandão com a gente aqui, Elis. Obrigado, doutor Emanuel, que esteve conosco no Jornal da Manhã desta terça-feira, falando, né, sobre essa questão que nós estamos abordando, e vamos abordar durante toda a semana a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. O próximo dia 18 é o dia que se lembra essa data, né, desse combate árduo das autoridades aqui no nosso país. São 8h03, nós vamos para o intervalo.